Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Rainha dos Apóstolos, Rogai por nós. meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje com muita alegria a memória da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. Esta memória é uma memória facultativa, mas devido à sua importância na nossa fé, na história da igreja, aqui na nossa paróquia nós resolvemos celebrar. Por isso que tudo é próprio, as orações, as leituras e também as músicas. As basílicas, elas foram construídas ali por volta do século IV. Então temos a Basílica de São Pedro, que está dentro de Roma, e temos também a Basílica de São Paulo, que está fora dos muros de Roma. Vale ressaltar aquilo que nós celebrávamos na semana passada, que a primeira basílica da Igreja Católica é a Basílica de São João do Latrão, que era um espaço público que o imperador Constantino deu de presente para o Papa naquele tempo, para ele reunir os primeiros cristãos. O que era uma basílica? Era uma grande praça, onde as pessoas se reuniam para tratar questões de direito, consultar um advogado, ouvir alguma sentença. Então o que o Papa fez? Ele fechou, levantou os muros, assim ficou a nave central e os corredores que tinha nas laterais, as naves laterais. Aí depois que foi construída a Basílica de São Pedro e a de São Paulo. Embora nessas duas basílicas estejam os restos mortais desses apóstolos, a igreja mãe é a Basílica de São João do Latrão, que nós celebrávamos na semana passada. Nessa liturgia liturgia, gostaria de destacar apenas duas realidades. A primeira dela é essa dupla interpretação do templo, que além do espaço físico, nós devemos nos recordar que o verdadeiro templo de Deus é o nosso coração. Porque por meio do mistério da inabitação da Santíssima Trindade, Deus, a Trindade Santa, habita em nossas almas, habita em nossos corações. E é por isso que nós sempre temos que viver em estado de graça, porque Deus habita em nós, Deus habita em mim, Deus habita no próximo. E uma vez que eu vivo no pecado, eu afasto o doce hóspede, da minha alma. Então essa é a primeira interpretação. Depois, embora, como eu já disse para vocês, o verdadeiro templo de Deus é o nosso coração, mas o templo físico, o espaço, é um lugar sagrado. Desde o Antigo Testamento as pessoas tinham uma reverência muito grande pelo templo. E os primeiros cristãos a mesma coisa, eles tinham uma reverência, uma devoção, um amor muito grande pelas basílicas, pelas capelas, pelas igrejas. E assim nós também devemos ter. Por que eu digo isso? Às vezes a gente percebe pessoas que chegam cedo, as pessoas ficam conversando, as pessoas ficam no celular, as pessoas não percebem que outros querem rezar e ficam lá na conversa, ficam cumprimentando. Não, é um espaço sagrado. Jesus Eucarístico está no sacrário. E mesmo se não estivesse, somente pelo fato de nós celebrarmos o santo sacrifício todos os dias, nós devemos o respeito, o silêncio e a veneração com esse templo sagrado. Pois bem, o segundo ponto, lembrar dessas duas figuras, Pedro e Paulo, as duas colunas da igreja. São Paulo, nós sabemos que ele não conheceu Jesus diretamente, conheceu Jesus, por uma via mística. Ele, que era um grande perseguidor da igreja, passou a ser perseguido, porque uma vez que se encontrou com Jesus Cristo, ele se converteu. Um homem tão culto que Deus usou de tudo aquilo para a expansão e missão da igreja na era apostólica. E São Pedro, sabemos que era um homem rude,
um homem que queria sempre agradar a nosso Senhor. Não, Senhor, que isso não te aconteça. Aonde o Senhor for, eu vou junto. No entanto, nós sabemos que era um homem fraco, um homem que tinha medo, um homem que muitas vezes vacilava, um homem que muitas vezes traiu nosso Senhor Jesus Cristo. E é o que nós vemos no Evangelho de hoje, que a liturgia nos propõe. Jesus, que estava caminhando sobre o mar, os discípulos já estavam na barca e de repente veio aquela tempestade e eles ficaram com medo. O próprio Cristo vai dizer, né? Coragem, sou eu. Ou seja, não tenhas medo, eu estou aqui diante de vocês. Todos nós passamos por uma tempestade na nossa vida. Os ventos, quando vem o contrário, nós temos tantos medos. Medos de perder uma pessoa que nós amamos, medo das coisas não darem certo, medo de perder o nosso emprego, os nossos filhos, medo de morrer, né? São tantos medos. E o diabo, ele gosta de causar medo no nosso coração, porque o medo alimenta a ação do mal na nossa vida. O medo nos leva à falta de fé, e quando nós perdemos a fé, nós perdemos Deus, nós perdemos tudo. Então nós temos que ter coragem, temos que ter fé, lembrar que Jesus está conosco. Pode não parecer, mas nos momentos que nós mais sofremos, nos momentos que nós mais somos provados, Jesus está conosco. Porque uma vez que nós buscamos essa união perfeita com Deus, como nos diz São Paulo, nada pode nos separar do seu amor. A perseguição, a dor, a morte, a fofoca, a maledicência, como nós vimos ontem que Santa Isabel da Hungria passou, nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso que nos diz uma tradição antiga, que durante a perseguição de Nero, São Pedro já era ali o primeiro papa, né, daí já estava à frente. São Pedro, ele resolveu fugir. Aí quando ele chega no portão de Roma, ele vê Jesus carregando uma cruz. E ele pergunta: Quo vadis, Domine? Ou seja, para onde vais, Senhor? Jesus diz: estou indo para Roma para me deixar ser crucificado novamente. Naquele momento Pedro entendeu o recado, voltou para Roma, assumiu seu posto de papa, de verdadeiro cristão, discípulo, apóstolo, seguidor de Jesus. Assim ele foi preso e morreu crucificado, e ainda pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como o seu Senhor. Então, para vocês verem, que até no último momento São Pedro teve medo, mas ele viu que Jesus estava com ele, e por isso ele voltou. Assim também nós, apesar do nosso medo, das nossas dificuldades, das nossas provações, tenhamos fé. Jesus está conosco, e nada pode nos separar do seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.